andando em novidade de vida. Segura essa mensagem no seu coração. Romanos capítulo 6, versículo 4. Abra sua Bíblia. Romanos 6, 4. Vamos ler. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também a cruz, a nossa comorte com Cristo, é para que nós andemos em novidade de vida. Eu me lembro, Marcos, quando era criança, quando chegava o domingo, aquele dia, chegava à tarde, assim, lá pelas portas, eu já não aguentava mais de tédio, porque não tinha o que fazer. Parece que o domingo nunca acabava, era longo. Eu já senti a mesmice desta vida, a mesma coisa, não muda. Eu quero dizer para você que vida cristã não é essa. Para que andemos em novidade de vida, como uma nova criatura, vivendo uma nova vida no Espírito de Cristo, guiado pelo Espírito de Deus. A vida cristã verdadeira é ativa, nova. Você não sabe para onde vai, porque o Espírito de Deus é quem te conduz. Você vai ver todos os dias da sua vida, digamos assim, uma aventura diferente. Você não sente aquela mesmice. Não é, é diferente. Vale a pena. E eu gosto disso. Eu não gosto sempre da mesma coisa. Eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto de crescer, conhecer, amadurecer, avançar. Eu gosto de aprender coisas novas. Eu gosto de ir a novos lugares. A razão de Cristo, o Senhor do céu e da terra, ter se tornado homem, um Deus encarnado, em figura de homem, foi para morrer como homem pelos homens, porque era necessário para a nossa salvação. Ele nasceu para morrer por nós. O Senhor Jesus, antes mesmo da fundação do mundo, sabia que devia vir a este mundo para ir para Jerusalém, para aquela cruz, para pagar pelos nossos pecados. Nós sabemos dessas coisas, mas tudo, a cruz, Valtinho, tem bênção abundante para nós. E uma delas, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu fico triste quando encontro um amigo com quase 70 anos e uma vida vazia. Ontem encontrei um desses meus amigos. Eu o convidei várias vezes para a igreja, ele veio algumas vezes, mas ele continuou na vida dele. E hoje, com 72 anos, eu vejo ele assim, bem vazio, bem triste. Não mudou, só o cabelo ficou branco. Eu quero ver vida em abundância. Éder, quando eu estou pregando essas mensagens, eu estou de olho em você, em cada um de vocês. Por quê? Porque a mensagem de hoje, Priscila, atesta, testifica quem está indo para o céu e quem não está indo. Irmã, para mim, a nova criatura que está andando em novidade de vida, repleto de Cristo, alegre, na luz, cheio de esperança, vivendo a nova vida, esse está indo para a glória. Mas aquele crentão, sempre a mesma coisa, vai para o culto, cabisbaixo, para o Senhor, que não tem aquela vivacidade, aquela alegria, então, a vida transbordando, a vida abundante. Eu vivo preocupado.
Eu gostaria mesmo de que nessa igreja todos estejam vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida dinâmica. Tudo bem? Eu sei que, Márcia, muitos olhos não viram, muitos ouvidos ainda não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está trazendo a mensagem verdadeira que salva e transforma, e você está ouvindo, seus olhos vão ver a salvação, vocês vão experimentar a salvação. É pessoal, é íntimo, é algo real. Não estou pregando teoria. Essa palavra de hoje, Paulo Roberto, tem que ser uma palavra viva no seu coração, na sua vida. Não pode ficar aqui na cabeça apenas. A verdadeira vida cristã é vivida em novidade de vida. O médico dá um remédio, cara, não sabe. Mas não, já saí, doutor, mas o cara fica lá quase morrendo. Sarou? Não. O crente vem para a igreja, ouve a mensagem de cruz, vai continuar quase morrendo. Nasceu de novo? Não. Gente, a gente não precisa se esforçar. A gente não precisa disfarçar. A nova vida é espontânea, é natural. A vida de Cristo se manifesta. Nessa igreja nós não forçamos, porque é Cristo quem faz. É Cristo, a vida de Cristo que transmite vida a outros. É o bom perfume de Cristo que vai ser exalado. Você se esforça para exalar perfume? Não. A vida cristã é Cristo exalando sua vida para que outros vejam Ele em você. A vida de Cristo nos permite andar em novidade de vida. Não esqueça nunca mais, eu preciso aprender, eu preciso estar na nova vida, andando em novidade de vida. Esse é o andar daquele que está indo para o céu. E esse andar caracteriza-se como uma contínua alegria, entristecidos, mas sempre alegres, disse Paulo. Tá? Então eu começo a ver isso aí, a palavra de Deus, e começo a ver o que é o cristianismo. Aquele que está andando em novidade de vida é uma pessoa alegre. Por isso, quando eu encontro você meio cabisbaixo aqui, eu me entristeço um pouquinho, eu fico preocupado com você. Talvez você esteja focando no seu problema, na sua dor, na sua dificuldade, e não naquilo que é a sua alegria. A maravilhosa cruz nos proporciona uma vida e uma vida em abundância. Todo cristão nascido de novo precisa andar em novidade de vida. Eu gosto porque nós não estamos pregando teoria. A cruz é prática, essencialmente prática. Você precisa praticar ou viver a cruz. Aí as coisas começam a funcionar na sua vida. Quando você nega a si mesmo, toma a sua cruz, segue o Senhor, abre-se um caminho por onde você começa a andar em novidade de vida. É isso que você precisa experimentar este ano, de qualquer jeito. Minha oração, meu desejo, que você seja uma nova criatura, andando em novidade de vida. Diga um amém. Uma característica marcante do Espírito Santo é que ele sempre nos conduz para quê? Cristo. Sempre nos conduz para Cristo. Aleluia! Tá? O Espírito sempre vai revelar Cristo. A missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Quer saber onde o Espírito está? Onde Cristo é pregado. Isso é Bíblia, tá? É Bíblia. Os primeiros capítulos do livro de Romanos nos esclarecem que
Deus justifica o perverso com justiça, dentro da lei, que é a cruz. A cruz. A cruz é a prova legal do porquê Deus justifica os perversos. Eu gosto da autenticidade e da verdade, da honestidade da cruz. O diabo não conseguiu, ao longo dos séculos, acusar Jesus e Deus por causa da cruz. A cruz, pum, foi um nocaute em Satanás. Tão real, tão legal, tão jurídico que ela é. Acho maravilhoso. Mas quando nós chegamos no capítulo 6 de Romanos, Anderson, Deus começa a tratar sobre o nosso pecado. E esta foi a razão por que Jesus veio, por causa dos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Se o homem não tivesse pecado, Jesus não precisaria ter vindo, veja. Mas o homem pecou, tornou-se escravo, e o pecado estava matando, e o amor de Deus enviou seu Filho para nos salvar do pecado e da morte. Por isso houve aquela cruz. A igreja que despreza a cruz, despreza a única, grandiosa salvação de Deus. A igreja precisa ouvir sobre a cruz. Quero fazer uma distinção entre duas coisas aqui. Talvez você nunca tenha percebido isso. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, sim ou não? Vou repetir. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, sim ou não? Sim. Sim, por que você está? Está com medo de quê? Eu olho para você. Sim. Mas agora eu não sei se é sim ou não. Vou fazer a última vez essa pergunta. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, sim ou não? Sim. Agora sim. Olha certo. É Bíblia. Morreu pelos nossos pecados. Isso se chama, teologicamente falando, propiciação. Propiciação. Que é a ira de Deus caindo sobre alguém por causa do pecado. Jesus é a nossa propiciação. Porque Ele morreu pelos nossos pecados, em nosso lugar. Ele tomou as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele se tornou em pecado e foi massacrado pela ira de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas existe uma outra verdade que poucos sabem. Jesus Cristo morreu para os pecados. Pelos e para. Há uma diferença que nós precisamos entender. E quando você começa a entender essa segunda parte, que Ele morreu para o pecado, você começa a ver a profundidade, a riqueza, a abrangência da cruz, que a igreja tem que desfrutar. Eu fico maravilhado com a obra da cruz, porque ela é tudo aquilo que eu precisava. Tudo. A preciosa cruz é abrangente e eficiente. Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos 6:10. Pois, quando haver morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Sublinha, para você nunca mais esquecer. Morreu para o pecado. Mas quando viver, vive para Deus. Mas ele morreu pelos pecados e morreu para o pecado. Claro isso? Tá bom? Pastor, então significa que assim, o pecado, quando ele morreu para o pecado, é porque ele não tinha o pecado. Ele morreu para viver para Deus. Sim. Ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Mas se fez pecado. E aquela cruz foi para que nós nele morrêssemos para o pecado. Porque quase todo mundo está subjugado, escravizado pelo poder do pecado. Quero fazer uma pergunta aqui.
Quem pecou neste último mês, levanta a mão. Está vendo? Isso aqui tem que mudar. Depois da mensagem de hoje. Eu estou cansado. Quase todos os anos eu faço essa pergunta e quase todo mundo levanta a mão. Ainda bem que você é sincero. Porque se você não levantasse, eu ia olhar para você. E ia perguntar outra vez. Sim. Quem continua escravo, continua pecando. Agora, um novo conselho para mim, realmente, não é mais escravo, mas está sujeito a pecar. Com certeza. Tá bom? Mas a grande maioria ainda peca. Sim ou não? Sim. E a mensagem de hoje, Vanessa, é tão bênção de Deus, que é sobre esse assunto, sobre essa área de derrota, de vergonha na nossa vida, que Deus quer tratar. Deus quer uma igreja que morra para o pecado, de maneira que o pecado não tenha domínio mais sobre nós, de maneira que nós não tenhamos mais relacionamento, nós não tenhamos conveniência com o pecado, mãos dadas com o pecado, de maneira que Deus, pela cruz, possa rompermos com o pecado, morrer para o pecado. Isso é importante na sua vida, na sua família. Isso você tem que ensinar para os seus filhos, para que eles não sejam escravos do pecado. Essa família, que é a que você compartilhou, por causa do não conhecimento do Evangelho da cruz, sofre uma hora ou outra as consequências do pecado, a escravidão do pecado. Você percebe o quanto o mundo precisa ouvir a mensagem da cruz? Entende? Por isso eu quero que vocês, como família, estejam libertos, que todos vocês se considerem mortos para o pecado, como a Bíblia está nos ensinando. Isso aqui é de extrema importância. O pecado é como câncer, vai correndo pouco a pouco até matar. Billy Graham fala que o pecado é como se você pegasse um palito de fósforo, riscasse numa folha, no cantinho. E se você não apagar logo, aquilo vai consumir, acabar com tudo. O pecado mata. É por isso que há urgência na pregação. Salvo é aquele que morreu para o pecado e agora vive para Deus. Jesus, ele morreu não apenas pelos nossos pecados, mas morreu, a Bíblia fala, para o pecado. A cruz foi para que você e eu pudéssemos ter uma identificação com Cristo. Quando João 12:32, ele fala que nos atraiu, quando foi levantado, foi para esse fim, para que ele pudesse incluir você dentro dele, na morte para o pecado. Isso é importante, você crer e viver. É a nossa libertação e salvação do pecado. A cruz vai cessar o domínio do pecado sobre nós. Nós nos tornamos livres do pecado. Gostaria de ver essa igreja totalmente liberta do pecado, vivendo em santidade e temor diante de Deus. Como pastor, eu vou ficar extremamente feliz e descansado, porque eu sei que você vai no céu. Romanos 6:10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o mas quanto a viver, vive para Deus. É morrendo juntamente com Cristo para o pecado, é que nós nos tornamos livres do pecado. Esta é uma verdade libertadora, José. Esta é a verdade que vai mudar sua vida, sua família, de geração em geração. Quando 1 João 5:18 fala que o Senhor nos guarda do pecado, é para que o maligno não nos toque. Cadê? Uma família liberta do pecado, justificada diante de Deus, o diabo não pode tocar. Sabe por que tenho pregado a mensagem da cruz? Porque eu não quero ver você sendo capacho do diabo.
oprimido por demônios. Queremos ser livres do poder, do pecado e de Satanás. Romanos 6:7. Precisamos morrer para o pecado, para estarmos livres da dívida do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Sabe, a grande arma do diabo é o pecado. Ele destrói famílias por causa do pecado. Quando morremos com Cristo para o pecado, a sentença de morte contra nós é anulada. É por isso que eu falo que eu vou para o céu, Gabriel. Porque Cristo me fez morrer com Ele para o pecado. Eu já não vivo debaixo da opressão do pecado. Eu não preciso mais dizer sim ao pecado como antes. Vi a tentação e eu, tá bom. Senti a tentação. Agora não. Agora eu posso dizer não ao pecado. Viver em santidade. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas viver em santificação, eu sei que eu verei o meu Senhor. A cruz é uma experiência viva, real, pessoal. Sempre estou dizendo, estou pregando aqui, mas é você com Ele. É você e a sua cruz. Cada um de vocês tem que ter a plena certeza que morreu com Cristo para o pecado. Esse fato histórico precisa se tornar uma realidade experimental em cada um de nós. A verdade tem que se tornar real para nós. Essa identificação da morte para o pecado, irmão de Maria, significa a interrupção da nossa solidariedade com o pecado. Quando isso acontece, o poder do pecado é quebrado. Daí, quando a cruz realmente está na sua vida, você vai olhar para o pecado, vai olhar para esse mundo perverso, vai olhar para o diabo e vai sair de cabeça erguida. Vitória sobre os seus inimigos, os nossos inimigos. É vitória. A cruz nos leva à vitória. O crente que não conhece a cruz vive tropeçando, vive pecando. Romanos 6:4. Fomos na morte pelo batismo. A palavra batismo, batizou no grego, é muito significativo. Significa que houve uma inclusão ou imersão na morte de Cristo. Este é um ponto do Evangelho muito precioso que poucos pregam. A Bíblia diz que Deus batizou você na morte com Cristo para o pecado. A maioria dos evangélicos se preocupa no batismo das águas. Mas a Bíblia fala do batismo da morte em Cristo. E é esse batismo que precisa acontecer na sua vida. Você tem que saber que Deus te batizou, te mergulhou na morte de Cristo para o pecado. E isso é fundamental. Total ruptura com a velha vida. E na ressurreição recebemos a nova vida de Cristo. E é aí então que começa o nosso andar em novidade de vida. Todos precisam passar por essa experiência. Todos precisam andar em novidade de vida. E somente aquele que conhece a cruz tem essa graça. A vida cristã é rica. Essa igreja está a ponto de experimentar a verdadeira vida cristã por causa da cruz. A cruz abre portas para uma nova vida e um novo andar em Cristo Jesus. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Colossenses 2, 6 e 7. Precisamos andar nessa nova vida. Aquele que foi liberto do pecado, ele vai fugir, vai odiar, vai sempre dizer não ao pecado. Romanos 6, 1 e 2. Olha o apóstolo Paulo. O povo não estava entendendo sobre a cruz, e o povo achava que se
tiver graça, se tiver pecado, vai ter graça abundante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum! Meu professor de grego, Vanessa, um americano missionário, de óculos, cabelo penteado para trás, pastor Carpenter, quando ele pregou essa matéria, eu nunca mais esqueci, porque quando chegou assim, de modo nenhum, e aqui é tão enfático no grego, que aquele homem bateu o pé no chão, ficou olhando para nós, gritando, de modo nenhum, vai ser doido, sabe? E ficou vermelho, eu fiquei assustado com a cara dele. Mas é que ele queria dar ênfase de que a Bíblia está dizendo, não tem cabimento, um absurdo, não vamos viver no pecado de jeito nenhum. É mais ou menos isso, sabe? Aí ele continua, como viveremos ainda no pecado nosso? Os que para ele morremos. Isso é linguajar de quem nasceu de novo, de um crucificado. Morremos para o pecado. Não precisamos mais responder ao pecado. Morremos para o pecado. Sabe, a vida cristã começa a dar certo quando nós começamos a praticar. E eu gosto da vida cristã, porque não é ouvi hoje, aprendi, tá bom, agora fico de boa. Não. Eu gosto da vida cristã porque é dinâmica, é novidade de vida, é cada dia, é cada momento. Se você é um cristão crente acomodado, você não nasceu de novo. O Ita está com 6 meses. Cada vez que eu olho para ele, está mais gordinho, mais sabido, mais rápido, mais lindo, cada vez mais. Está crescendo, está mudando, está amadurecendo. Vida nova é assim. Tem que ser diferente. Você tem que experimentar. Cada dia dizer não ao pecado. Cada dia estar crucificado com Cristo. É esse dia a dia, tomando a cruz, que vai fazer a sua vida mudar. Vai fazer a sua vida dar certo. O segredo é dia a dia. Como disse Jesus, Lucas 9, 23. Você pode dizer não ao pecado quando você morreu para o pecado. Tá bom? A ceia. A ceia. É uma lembrança da morte de cruz. Só no segundo domingo do mês. Sim ou não? Não. De modo nenhum. Jesus falou para nós lembrarmos até que Ele venha. Ato contínuo. É o tempo todo. Até a volta de Jesus, nós devemos viver cruz. Aí a vida cristã vai funcionar. Nunca se esqueça disso. Para nunca mais voltar a ser escravo do pecado. Ali, uma das coisas que eu mais temo nesta vida é voltar a ser escravo do pecado. Porque é tão gostoso ser liberto do pecado. É tão gostoso viver na não prática do pecado, porque aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3,9. É tão gostoso. Uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida foi ser liberto do poder do pecado. Porque um pastor que prega a palavra, mas vive em pecado, é um frustrado, é um derrotado, é um tristonho. Eu passei muitos anos fazendo isso porque não conhecia a palavra da cruz. Mas quando Deus me libertou, foi um livramento, um alívio tão grande, que eu nunca mais quero voltar a ser escravo do pecado. Nunca mais. Eu sei que agora, morto para o pecado, eu posso dizer, não, aqui não. Aqui não, agora tem outro dono aqui. Não é mais você.
é o Senhor Jesus. Senhor, faça-se a tua vontade. Viver como crucificado, morrendo para o pecado, vai nos conduzir a uma vida em novidade. Filipenses 3,10 ensina que devemos nos conformar com a morte de Cristo. E essa identificação com a morte de Cristo, nós estamos experimentando cada dia mais o poder da sua ressurreição, a nova vida. É em novidade de vida e no poder de Cristo ressurreto. Cristão não é qualquer porcaria, não. Não é qualquer peixeiro, não. Cristão vive no poder da ressurreição, uma nova vida. Um tempo atrás falamos de naftalina, crente naftalina. A geração de hoje não sabe muito bem o que é, mas umas bolinhas assim que as mães colocavam no guarda-roupa para tirar o mofo. Mas quando você botava aquela blusa lá que estava cheirando todo naftalina, não? Ai, seu cheiro de naftalina. Ô meu irmão, você tem que nascer de novo e andar em novidade de vida. Não vai ter esse cheirinho chato, não. Porque viver em novidade de vida é top no linguajar de hoje. Quem está crucificado vai andar em novidade de vida. Para esse cristão, deu bom. Quem gosta de hoje? Deu bom. Tem muito criticando. Ruim? É ruim? Fala. Deu ruim? Tem que dar bom, viu? Quando eu vi, eu achei esquisito, mas todo mundo fala, tá bom. Sua vida está dando bom? Bora tomar a cruz e andar em novidade de vida. Amém? Amém. Quero ver vida nova, alegria radiante, vida abundante e vida vitoriosa. Por quê? Porque você creu que Deus te batizou, te incluiu na morte com Cristo para o pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre você. Você foi liberto de uma vez para sempre do poder da escravidão, do pecado. Agora em Cristo você pode nele andar em novidade de vida. Amém? Amém. Amém. É esse que está indo para o céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Feche